Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar dos animes que estão me decepcionando. Alguns deles porque começaram mal ou porque são realmente muito ruins na minha concepção, e um outro em específico que é minha grande tristeza, que é um anime que começou tão bem, que eu gostava tanto, mas que teve uma queda muito grande de qualidade e rendimento, o que é uma pena. Então, para saber mais sobre esses animes, vem comigo e bora lá! E galera, só aquele pedido rápido antes do vídeo. Deixa um like aqui e um hypar se você gostar do nosso vídeo e se quiser apoiar o nosso trabalho. Beleza? Isso ajuda demais. Mas dito isso, vamos para o assunto do vídeo, que é basicamente um vídeo no qual eu vou reclamar do desempenho de alguns animes. E eu vou começar logo com o principal. Eu iria fazer um vídeo só sobre esse anime, por isso que eu vou me atentar mais sobre ele. Que é um anime que eu já fiz um vídeo no passado, no caso Witch Watch. E quando eu fiz aquele vídeo, eu elogiei muito o anime, porque de fato, aqueles primeiros episódios do anime foram muito engraçados. A criatividade das magias, as loucuras que aconteciam, estavam me matando de rir literalmente. Eu tava adorando, eram daquelas comédias extremamente idiotas, extremamente aleatórias, que estava me divertindo muito, porque tem algumas que são realmente muito ruins. Eu achei péssimo, por exemplo, aquele Shikanoko, né, daquelas meninas viadas, aquela menina viada, você lembra daquilo, Oswaldo? Eu achava aquele anime horroroso, não via graça nenhuma naquela doideira, mas esse de Witch Watch, ele tem a mesma pegada aleatória, randômica, muito doida, mas que era muito engraçado, porque, cara, as magias, a criatividade das besteiras que aconteciam eram simplesmente fantásticas. Só que lá pelo episódio 10, assim, começou a ter uma queda de rendimento, e tem alguns motivos que geraram essa queda de rendimento. Eu vou falar com vocês agora. E eu vou começar com dois pontos menos importantes, mas que também são negativos. O primeiro foi a adesão, colocar uma personagem que tem os quadros mais chatos de todas, que é uma professora, que é otaku, e que ela fica tentando esconder. Sério, quando essa mulher aparece, sai uns quadros que eu fico olhando e falo, puta que pariu, que é isso? Que merda foi essa? Eu não consigo entender aquilo. É muito sem graça o quadro daquela mulher, pelo amor de Deus, ela é, assim, eu não consegui dar nem um esboço de risada, nem no mais profundo do meu subconsciente eu ri, ou nem próximo disso. Os quadros dela pra mim são horrorosos, então ela não acrescentou nada. Outro pontozinho também que não ficou muito bom foram as tentativas de drama daquela obra, que não colou muito bem, né? A comédia realmente é o forte daquela obra, mas os dramas nem tanto. E teve um terceiro ponto, que é uma coisa que eu já não gosto muito em nenhum anime, mas que eles fizeram aqui com desmaestria, né? Com nada muito bom, que é o ato de ficar às vezes juntando todo mundo numa casa. Eu não sei porque eles gostam tanto de ficar colocando todo mundo para morar no mesmo ambiente, né? Tipo, até reclamei disso quando eu falei daquele Cup of Cuckoos, que também é assim, tem o cara, ele teoricamente vai casar com a menina, aí começa a ir irmã, aí começa a ir amiga de infância, aí vai rival, vai todo mundo vai morar na casa dele. Que merda é essa? Pra que botar todo mundo na mesma casa, velho? Não faz sentido. E lá a mesma coisa, só tinha o ogro e a bruxa. Eram só os dois e tinha aquela dinâmica deles. Aí entrou o Tengu. Tá, ele também era protetor dela, tal, ele veio pra essa missão, tudo bem. Aí já vem o lobisomem, agora já tem vampiro, daqui a pouco vai estar uma party gigantesca ali, tipo, começou a ficar uma coisa muito estranha. E eu não gosto muito disso, sabe por quê? Porque é legal que tenham locais e horas pra ter interação entre os personagens. Por exemplo, todos eles estudam na mesma escola. Quando quiser fazer algum quadro com todos juntos, usa a escola, caramba! E quando for mostrar a casa, mostra a relação mais do protagonista com a protagonista. Desenvolve um pouco mais isso, sabe? Dá chance de interação entre esses dois. Mas como tem 20 mil caboclos morando na mesma casa agora, essa interação é muito difícil, ou tem que ficar arranjando uma série de pretextos estranhos pra ela ficar sozinha com ele, né? E tipo assim, tem muita gente que gostaria, eu incluso, de ver mais momentos dos dois. Ai, mas esse anime não é de romance, não tem que desenvolver o romance. Eu concordo. O desenvolvimento de um romance ali vai ser lento, quase parando. E é a proposta do anime, não tem problema nenhum. Só que eu queria ver mais interação dos dois, né? Às vezes vale a pena você ver a interação de dois personagens, às vezes é muito legal ver a de vários. Então, pô, tem escola pra juntar todo mundo, né? Ou, por exemplo, deixar o Tengu
na casa deles também, tudo bem, seria uma interação entre três e de vez em quando eles vão pra escola, interagem todo mundo. Pô, ficaria mais legal, não tem necessidade de ficar sempre colocando todo mundo na mesma casa. E olha que eu nem tô entrando no tópico de não fazer sentido, porque realmente não faz sentido todo mundo tá morando junto, né? Só como eu falei, o Tengu, o Ogro e a Bruxa. Porque eles estão protegendo ela, então faz sentido. Os outros conheceram ela aleatoriamente e resolveram proteger também. E assim, fica forçado. Mas eu nem tô achando tão ruim disso, porque é um anime aleatório. Então a gente pode dar esse benefício pra ele de falar, ah, tudo bem, aqui é tudo doideira, então deixa isso acontecer. Mas ainda assim a dinâmica ficou um pouco prejudicada. E tanto ficou prejudicada que os quadros perderam graça. E não fui só eu que senti isso, tá? Porque em todo lugar que eu vejo aquelas votações de animes, o Witchwatch despencou desde então. Mas caiu muito em média. Eu não tô nem comparando em relação a outros, não. Tô falando da média dele. Caiu muito, porque muita gente achou ruim. Porque assim, a maior graça de Witchwatch, o que era mais interessante, mais divertido, era principalmente as magias idiotas dela. Como que ela subvertia toda a lógica com aquela magia maluca que dava errado de alguma forma. E aí era uma correria pra desfazer a besteira que ela fez. E era muito engraçado. Mas se você parar pra pensar, os últimos episódios quase não teve nada dessas magias dela, quase não teve essas loucuras dela, o que desvirtuou completamente da ideia inicial. E grande parte disso se deve ao fato de estar todo mundo junto. Tanto que assim, qual foi o último grande episódio de Witchwatch? Esse último, que foi o 17º, esse sim voltou a ser o Witchwatch que a gente conhece, que eu quase morri de rir. E é por isso que eu não dropei esse anime, porque nesse último episódio eles fizeram uma coisa muito genial e muito engraçada, que foi assim, basicamente deram pra bruxinha doida um lápis pequenininho. E aí ela falou, nossa, esse lápis é tão pequenininho, né? Eu vou aumentar ele de tamanho. Vocês lembram que ela tem aquela magia idiota de aumentar as coisas de tamanho, que ela aponta e aumentou a cabeça do protagonista? Você lembra dessa magia muito retardada dela? Então, ela tem uma magia muito similar que alonga as coisas, que deixa tudo mais comprido. Aí a idiota, ela é muito idiota mesmo. Ao invés dela apontar o dedo pra onde ela quer lançar magia, porque sim, porque a magia vai pra onde ela aponta o dedo. Ela, pra fazer graça, ela lançou magia assim, com a mão aberta. Então, a magia foi pra todos os lados, menos pro lápis. Aí pegou todo mundo. Aí um cara foi um cabelo gigante. Vai até ter a foto dele aqui, que ficou muito engraçado. Ele ficou tipo aqueles monstros do cabelo. Ficou muito bizarro. O outro cara ficou com um pescoço gigante. E aí, no meio daquela confusão toda, cara, teve uns quadros que eu morri de rir. Tipo, eles dando uma explicação científica do porquê o cara que tava com o pescoço gigante tava desmaiando, que tinha um negócio da hipotensão ortostática, que é uma coisa que realmente existe. Cara, mas sim, foi muito genial, foi muito engraçado. Por quê? Porque eles basicamente voltaram às origens, que é ficar, enfim, tendo que lidar com as presepadas das magias da bruxa. E assim, eles estavam na escola, era um grupo lá na escola fazendo besteira. Então assim, quando o quadro é pra ser todo mundo junto, usa a escola. E deixa um tempo também só para os protagonistas. Então essa é basicamente a minha opinião sobre Witchwatch. Eu quero saber o que vocês acham, se vocês concordam. Porque assim, é meio que um consenso nas notas até, como eu disse, que o anime perdeu um pouquinho daquela magia dele literalmente. Mas vocês acham que eu tô atribuindo realmente a coisa certa? Porque eu acredito que botar aquele monte de gente na casa fez perder a comédia e não melhorar. O que vocês acham? Isso é uma questão muito pessoal, de opinião minha. Queria saber o que vocês acham também. E eu falei do quadro da professora, que eu acho muito ruim. Os dramas pra mim não pegaram, mas pode deixar aqui o que vocês acham. Mas, dito isso, agora que eu falei de Witchwatch, eu só quero trazer outros 2 animes aqui, porque eu sempre faço uma lista de animes que eu não estou recomendando, que eu tô achando realmente muito fraco. E aqui eu vou trazer 2 que tô achando realmente muito ruins. E ruins pelo mesmo motivo. Eles são de gêneros opostos. Um é de romance com harém e o outro é de ação. Mas pra mim ambos são igualmente ruins, porque eles são igual a tudo que eu já vi. E eu sei que hoje em dia não dá pra fazer uma coisa completamente original, porque já inventaram de tudo. Mas pô, faz alguma coisa diferente, cara. Sabe, não precisa ser todo diferente, mas tem que ter alguma coisa. Tem uns assim, que esses 2 são assim um Ctrl+C, Ctrl+V. Sabe aquele negócio que o professor fala, olha, não pode ser igual, o cara muda a primeira linha, entrega o mesmo trabalho? É isso, cara, esses animes não trazem nada de original, criatividade zero. Então vamos falar do primeiro. E o primeiro dessa lista é o tal do Mikadono, que é um anime muito ruim. Esse daqui é a comédia romântica com o harém, e é basicamente um garoto que vai parar na casa de umas 3 garotas lá, que são irmãs, e que elas são super prodigiosas, são extremamente
tops em tudo. Mas basicamente as garotas são um brainstorm de todas as ideias caricatas, de todas as personagens de anime que você já viu tacada nelas e sem ninguém pra cortar o que era desnecessário. Essa é a definição, é basicamente um ornitorrinco dos animes, onde assim tem um monte de coisa jogada e nada faz sentido. A única pessoa que faz algum sentido, que é realmente diferente um pouquinho, que dá pra rir um pouco, é essa garota aqui, que é a lutadora, que tem essa ruiva aqui que vocês estão vendo. É a única que tem uma... Ela é uma tsundere perfeita, mas assim, ela ainda tem alguma coisinha que te faz rir. Fora isso, nada. O protagonista, se você acha que a média do Japão de protagonista tapado e de frescura já é muito sinistra, já é muito ruim, que eles já são muito assim, esse daqui, misericórdia. Sério, é sem cabimento. Esse cara é horroroso. Aqui é uma meba. Sabe, eu como diria Bolt The Rock, é uma pulga d'água. Isso aqui não vale nem meu tempo de falar sobre essa criatura. Vou botar a foto dele aqui pra vocês verem a cara do infeliz. E também os quadros não apresentam nada de novo. É um anime que não vale a pena, a menos que você seja obcecado por comédias românticas com harém e você só quer passar um tempo vendo qualquer coisa e você não tem uma linha de corte muito boa. Aí talvez seja pra você, mas se você quer exige um pouquinho mais de qualidade, eu desaconselho profundamente você perder seu tempo vendo isso. E agora eu vou para um outro que tem as mesmas críticas de não ser nada original e que pra mim foi uma perda de tempo maior do que esse, que é o Tougen Anki. E eu inclusive já gravei um vídeo sobre esse anime, falando do primeiro episódio dele, que também foi uma caricatura de tudo que eu já tinha visto. Foi basicamente um Aono Exorcista muito piorado. Até vou deixar o link aqui na descrição pra você ver esse vídeo do porquê que eu desaconselhei ele desde o primeiro episódio. Só que eu falei, olha, a ação dele é boa, a animação é bacana. Assim, até deixou alguns pontos de curiosidade. Se eles trabalharem bem, vai dar bom, mas não. Eles optaram por fazer tudo aquilo que todos os animes da obra já fizeram. E assim, eu gostaria de ter visto esse anime com 12 anos, 11 anos. Depois disso, se eu tivesse lá 14 anos, eu ia falar, muito infantil, muito previsível. Porque, pô, cara, no primeiro episódio eu falei isso, que quando chega lá o auge do episódio, tem o protagonista preso, aí aparece um cara querendo matar ele, aí depois aparece o pai dele. Eu já tinha narrado tudo. Quer ver que o pai dele vai mostrar que é foda, vai lutar contra o cara, vai morrer, e aí ele vai despertar o poder, e o cara não vai conseguir matar o cara que matou o pai dele, pra ficar criando aquela cena de, eu tenho uma vingança pra fazer. Aí o cara vai ter que compreender ele lá do outro lado, né, que ele é inimigo, ele vai começar a compreender o protagonista. Eu já cantei essa pedra toda desde o início, desde o primeiro episódio. E não deu outra. Foi tudo igual o que eu falei. Aí eu fui ver o segundo episódio falando, pô, eles vão mudar alguma coisa. Mas não, os personagens daquele tipo comum que sempre tem. Até que no segundo episódio teve uma piada que foi muito engraçada mesmo, que eu devo admitir que eu ri pra caramba em algum momento do segundo episódio, mas só. Aí chega o terceiro episódio, eu já não aguentava mais o protagonista. É aquele cara que só fala gritando, tá sempre com raiva, que tipo, cara, ninguém fica com raiva ou de mau humor o tempo inteiro, a menos que você seja um pincher. Esse cara parece, aquele protagonista é aquele tipo de protagonista de shounen que parece que é uma encarnação de um pincher raivoso. O cara só tem raiva, só fica resmungando de tudo. Cara chato dos infernos. Então assim, ele é só isso. Tá sempre aquela revoltinha de adolescente. Coisa chata. Talvez pra você que tenha 11, 10 anos seja legal. Fora isso, cara irritante. Aí apresentou uma outra galera. É tudo caricato, aquela menina que fica ai, pedindo desculpa por tudo. Aí um cara todo mauzão com a máscara. Porra, caraca, velho, tipo outro brainstorm que não teve ninguém pra filtrar. Falar, cara, isso aqui é ruim demais, velho. Nossa senhora, um show de horror de personagens triviais, banais, pueris, é horroroso. Aí vai pra uma missão lá, teve uma missão que eles, enfim, tinham que pegar o professor ali, meio tipo o Kakashi fazia. Mesma coisa. Aí tal, uma menina lá, aquela que só fica falando pedindo desculpa o tempo inteiro. Aí ela libera o meio que o poder, ela perde o controle, é tipo um monstrão de sangue, aquela coisa. E aí a cena é o seguinte: tem um cara marrento tentando lutar contra ela, e o protagonista que não conseguiu usar o poder. E eles estavam quase morrendo ali. O que você acha que ia acontecer? Ele não ia conseguir usar o poder? É óbvio que ele ia. Aí eu falei, tá, ele vai despertar o poder pra matar com um hit. O que aconteceu? Eu falo, não aguento, eu odeio quando eu tô vendo um anime e parece que eu tô tendo um déjà vu.
de tudo que eu já vi. E eu tô prevendo tudo que vai acontecer antes da hora. Eu falei, ah, meu irmão, quer saber? Dropei. Não dá. Pra mim não dá. Eu não sei o que vocês acham disso. Se vocês gostam daquele feijão com arroz muito mal feito, ou se vocês só se importam com a cena de ação e só querem se divertir mesmo ali e ver porrada pra lá, meio que sem se importar com o resto. Eu não sei. Talvez tenham algum de vocês tenham gostado, mas alguém vai gostar. Sempre tem alguém pra gostar. Mas, sinceramente, achei muito ruim. Então, se você não gosta dessas coisas que eu falei, não perde seu tempo vendo isso. Porque, assim, a minha opinião é que não vale um segundo. Desde o primeiro episódio, foi um desperdício de vida ter visto isso. Eu não recomendo pra vocês. Então, fica aqui a minha desrecomendação e meu desaconselhamento a vocês perderem o tempo de vocês com essas duas obras. O Witch Watch ainda vale a pena, né? Tenho esperança mesmo, porque o início é muito bom. De resto, meu amigo, pra mim, vai pra lata de lixo dos animes que fracassaram solenemente. Não sei o que vocês acharam, mas deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar aquele like, aquele hype pra ajudar o nosso canal, beleza? E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.